na certeza, Senhor Jesus, da Tua presença bendita e abençoadora. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, cada um deles, da nossa comunhão santa, antes, durante, após as reuniões. Toda segunda-feira o Senhor tem nos presenteado, Senhor, nesse momento de renovo. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida da irmã Rosana. Que o Senhor visite-a em graça, renovando a força, a fé dela, como o Senhor tem feito. Oramos mais uma vez, Senhor, para que o Senhor possa operar poderosamente a cura física dela. Que o Senhor a use como missionária, Senhor, naquele local que ela está, naquele país, segundo a tua boa vontade. Oramos pela vida do irmão Fábio, da sua esposa Sara, agradecendo já, Senhor, a tua intervenção na vida do sogro do irmão Fábio, que teve uma melhora de saúde, pedindo, Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo, principalmente na fé, ele que já foi evangelizado pelos irmãos que foram até a casa dele, que ele possa ter, nesse momento difícil, um encontro contigo e saia do hospital, Senhor, não somente curado fisicamente, mas uma nova criatura espiritualmente. Eu oro, Senhor, por essa comunidade de Cosme de Farias, pelos teus eleitos, Senhor, que estão aqui nesse local, e o Senhor os atraia em graça, segundo o teu poder onipotente, Senhor. Ajuda-nos a perseverar em verdade e em dor. Não nos deixa retroceder, não nos deixa, Senhor, esfriar, mas que estejamos seguindo os teus passos, Senhor Jesus, de pé, refluindo da tua bendita companhia. E o apóstolo João, que reclinava o teu peito, se sentia seguro que nós possamos assim fazer, Senhor, espiritualmente, todos os dias, nos deixar inclinar sobre o teu peito amoroso, Senhor Jesus, sentir os teus braços a nos proteger. Ó Senhor, ajuda-nos na compreensão da tua palavra, que não haja confusão, mas que todo véu seja removido e nós possamos enxergar claramente qual seja a tua vontade boa, perfeita e agradável. Está exposto na tua palavra, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, por graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em Lucas 9. Eu posso ligar aqui? Posso? Amém. Lucas capítulo 9, vamos dar continuidade de onde nós paramos ontem. Obrigado, meu irmão. Lucas 9. Mas se não der problema, então fica tranquilo. Nós falamos recentemente sobre a multiplicação dos peixes e pães. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo. A fé cristã é, antes de mais nada, um relacionamento com a pessoa de Cristo. Infelizmente, nós temos aprendido a sermos pessoas religiosas, a praticarmos uma atividade religiosa, independente de qual seja. Somos pessoas ensinadas desde pequeno a
a ter um determinado grau de moralidade. Então, por exemplo, você chega para uma criança que mentiu e você diz: olha, meu filho, não minta, olha, meu filho, não furte. Mas você não ensina para a criança muitas vezes por que isso é errado. E aquela criança cresce, se torna um adolescente, um homem, uma mulher, e ela cresce achando isso, que se ela não roubar, se ela não mentir, se ela pagar as contas em dias, então ela é uma pessoa boa. Não, ela não é. Nós não somos bons. Nada que façamos nos fará uma pessoa boa. Só existiu um que é bom, e foi esse que morreu no nosso lugar. E a fé cristã, ela aponta para essa verdade, uma verdade que o mundo não aceita, uma verdade que o mundo odeia, de que nós somos maus, e por isso precisamos desesperadamente de um Salvador. Antes de eu fazer a leitura do capítulo 9 de Lucas, essa passagem que vai do versículo 18 ao 22, eu gostaria de preparar os irmãos para que a gente recebesse essa verdade maravilhosa, lendo um pouco do que o apóstolo Paulo escreveu em relação a isso, à igreja de Roma, na carta que conhecemos, carta aos Romanos. No capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele, pelo Espírito, se esforça para nos mostrar de que, independente do grau de religiosidade ou moralidade que a gente tenha, nós somos pessoas más, merecedoras de uma justa condenação por parte de um Deus Santo. Então você pega o capítulo 1 e o apóstolo Paulo está mostrando que os ímpios são indesculpáveis, mas o índiozinho que vive na Amazônia, em uma tribo que nunca foi evangelizada, ele vai morrer sem conhecer a Cristo, e o que vai acontecer com ele? Ele vai para o inferno, porque você só é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas ele nunca conheceu a Cristo. Mas você já experimentou evangelizar algum índiozinho? Nós tivemos um exemplo de um missionário alguns anos atrás que foi evangelizar uma tribo que mora numa ilha próximo da região da Indonésia, se eu não me engano. E ninguém queria levar ele nessa tribo, porque é uma tribo que ainda não foi, por assim dizer, civilizada, não foi alcançada pela civilização, ainda vive de maneira bem primitiva, e pessoas não queriam levar ele às suas próprias custas e sob o seu risco. Ele pediu que pescadores da região o deixassem na praia, e quando fizeram na praia mesmo, os índios locais atiraram flechas e o mataram. E não puderam nem pegar o corpo dele. Ele ficou exposto durante alguns dias para pegar o corpo dele, começar quase que uma operação, né, para conseguir fazer isso. E aí a gente fica, mas o índiozinho é bonzinho. Não, ele não é bonzinho, porque ele não conhece a Deus, mas ele deveria, pelas coisas criadas, o céu, a lua, as estrelas, as frutas, os animais, o ser humano, os atributos que nos foram dados por graça e por providência de Deus. E quando nós olhamos para os religiosos, que aqui o apóstolo Paulo nos mostra que são judeus, aqueles descendentes de Abraão, que por conta dessa aliança, eles foram preparados para receber o Messias. Então eles foram ensinados, eles receberam as leis por meio de Moisés, eles receberam a palavra de Deus por meio dos profetas. Mesmo esse povo preparado para receber o Senhor, não era digno de recebê-lo. Quando ele veio para os seus, eles o rejeitaram, porque eles amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí o apóstolo Paulo nos mostra isso nesses dois capítulos. E no capítulo 3 de Romanos, versículo 9, se vocês quiserem me acompanhar,
o apóstolo Paulo ele está concluindo a exposição que ele faz desde o capítulo 1 da carta. Então, aqui no versículo 9, perceba como ele inicia a redação do versículo 9. O que se conclui? Olha, ele está dizendo, o que se conclui de tudo isso que eu falei com vocês, que eu trouxe aqui um pequeno resumo, que tanto aquele que é religioso quanto aquele que não é religioso, eles ambos estão indesculpáveis diante de Deus. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Então, aquele que é religioso, nós de repente que tivemos acesso ao Evangelho, que temos de repente algum tipo de moralidade, né? Não, mas eu não roubo, eu não minto, eu sou uma pessoa que procuro viver de maneira correta. Romanos 3, 9, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que toda a raça humana, desde Adão até nós, todos, tanto judeus como gregos, os gregos aqui representam todos aqueles que não eram judeus. Então, os gregos representam esse grupo que é o mundo inteiro, que não pertencia à fé judaica. Estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito. Onde está escrito que o apóstolo Paulo está agora nos ensinando? No Salmo 14. No Salmo 14, o salmista nos orienta nessa direção. Perceba, o Salmo 14 até o livro de Romanos, nós temos um intervalo de tempo de quase 1000 anos. E a verdade ainda continuava a mesma, porque a verdade não muda. Estou dizendo isso porque tem gente que quer defender a ideia de que a nossa Bíblia está defasada, ela precisaria de uma atualização. Não existe isso. A palavra de Deus não envelhece nunca. Não há um justo. Não há justo nenhum sequer. Então Paulo já começa dizendo, não tem justo. Não tem justo. Nós vemos as nossas autoridades políticas e é uma vergonha, porque um diz que é mais justo do que o outro. O ex-presidente, que foi condenado e recentemente inocentado, uma das vezes que ele deu uma entrevista, ele disse, mais honesto que eu, só Jesus. Foi o ex-presidente Lula, ele disse isso. O presidente atual, ele segue essa mesma vertente, né? Acreditando ser alguém que anda nos passos de Jesus, e ambos são um pior que o outro. Quer dizer, não é um pior que o outro porque eles estão no mesmo pacote, como a gente vai ver aqui. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem entenda. Não há nem quem entenda. É por isso que a gente prega a palavra de Deus e as pessoas, elas têm uma dificuldade de aceitar. Eu conversava com uma pessoa recentemente e ela falava sobre isso. Olha, pastor, eu percebi na nossa congregação, ao longo desses últimos anos, como pessoas que no final do culto falam, mas eu acho que isso que o pastor falou não é bem assim, não é desse jeito. Essas pessoas, quando elas falam isso, dentro de pouco tempo ela vai sair da congregação e ela vai para alguma falsa igreja. Porque é isso, as pessoas que não têm o Espírito, aquelas que não são alcançadas pelo poder da regeneração, elas não vão entender o que a Bíblia diz, elas não vão aceitar, elas não vão compreender, elas vão achar que é loucura. É o que está escrito em 1 Coríntios, isso é loucura, eu não aceito isso. Não é assim que se deve viver. Viver desse jeito é inaceitável. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não há quem entenda a maneira que Cristo fala. Como no Sermão do Monte, que Jesus diz, ame os seus inimigos. Não, eu não consigo entender isso. Se você me disser para amar meus amigos, eu entendo. Mas amar os meus inimigos, fazer o bem àqueles que me fazem mal, eu não consigo entender isso. Juntar tesouros no céu, como assim? Eu tenho que juntar tesouros aqui na terra. Renunciar a mim mesmo? Não, eu tenho que realizar as coisas que eu
vontades. Eu tenho que satisfazer os meus desejos, porque à medida que eu satisfaço os meus desejos, eu me sinto uma pessoa mais feliz. Como, por exemplo, quando alguém, tem uma vontade muito grande. Vamos imaginar as duas pequenininhas que estão aqui, Rita Mirim e Heleninha. Vamos imaginar que elas estejam com desejo de comer chocolate. É uma coisa muito difícil. Eu creio que as duas não gostam disso, E elas estão com um desejo muito grande de comer chocolate. E de repente, cada uma delas ganha uma barra de chocolate. E quando elas estão comendo essa barra de chocolate, vocês acham que elas vão estar tristes? Nossa, Senhor Jesus. Será que elas vão estar assim, que coisa ruim, comer uma barra de chocolate? Me sinto obrigado a isso. Então, por quê? Porque a gente gosta de satisfazer as nossas vontades. Quando a Bíblia diz que a gente tem que renunciar a elas, à medida que seja necessário, porque não é o renunciar por renunciar, não é fazer voto de pobreza, não é fazer voto de jejuar 50 vezes por ano, não. É à medida que seja necessário, à medida que o dia a dia, a minha luta espiritual exija de mim que eu coloque de lado as minhas prioridades para que a prioridade do Senhor seja feita. É esse o renunciar que Jesus fala. Não é o renunciar por renunciar, é o renunciar para externalizar que eu amo mais ao Senhor do que a mim mesmo. Esse é o renunciar que Jesus mostra na Bíblia e que as pessoas não entendem. Eu não entendo isso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, pastor, como assim não há quem busque a Deus? Aqui no Brasil a gente tem milhões de católicos, milhões de evangélicos. O senhor está dizendo que não há quem busque a Deus? Quarta-feira mesmo tem um feriado municipal para Franco Moares, um feriado que só tem aqui em Salvador, que é o feriado de Conceição da Praia. Então assim, como assim não se busca a Deus? Não busca. O Deus verdadeiro não se busca. Os seres humanos, eles são hábeis em construírem ídolos. Nosso coração, como já dizia o cristão do passado, é uma fábrica de ídolos, de falsos deuses. Mas o Deus verdadeiro, não há quem busque a Ele. A prova disso é que Ele veio ao mundo e as pessoas que deveriam saudá-lo rejeitaram. Chegaram a dizer que ele agia pelo poder de Beelzebul. Imagina. Dizer que Deus estava cheio de demônio. Olha que loucura. A sua própria família disse que ele estava louco. Seus familiares foram prendê-lo porque diziam que ele está fora de si, porque ele não tinha tempo nem para se alimentar. Já imaginou isso? Deus vem ao mundo e os seus familiares, aquela família que conviveu com ele, os seus meio-irmãos, sua mãe, diziam que ele estava fora de si. Por quê? Por causa disso, não há quem busque a Deus. Se alguém busca a Deus, é única e exclusivamente pela graça. Pela graça que operou e que mudou a nossa natureza, que é essa aqui. Todos se extraviaram. A ideia de se extraviar é a ideia de perder. Todos se perderam. Por isso que Jesus fala da necessidade de sermos encontrados nele. Eles se fizeram inúteis. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Jesus não está dizendo que a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer muita coisa, só que diante de Deus não vai valer nada. Então você pode pegar um homem milionário e ele pega toda a sua fortuna e doa para ajudar pessoas a saírem da zona de pobreza. Aos olhos da sociedade isso é uma obra linda, mas aos olhos de Deus, isso que esse homem fez por Cristo, para Cristo, em Cristo, então não tem utilidade nenhuma. Não vai servir para nada em relação à alma dele e nem de testemunho para outros. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, porque todos se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem. Não, pastor, tem muita gente fazendo o bem por aí. Não. O bem não é o que a sociedade julga ser bem. É o que Deus diz que é bem. Então há uma diferença entre ser politicamente correto, socialmente aceito e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes isso vai estar em oposição, na maioria das vezes. Ou você é socialmente aceito, ou você é espiritualmente vivo. Você vai ter que escolher. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Qualquer dúvida, pergunta ao irmão Paulo. O que é um sepulcro aberto? É um lugar que está fedendo muito e que você vai encontrar um corpo em decomposição. Isso é um sepulcro aberto. O ser humano, quando ele morre, ele solta muitos gases que são de um cheiro muito forte, né? Desagradável. E o nosso corpo, imediatamente após a nossa morte, ele entra no estado de decomposição. E aqui ele usa esse cenário, é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Olha que coisa, a língua que deveria glorificar a Deus, depois do pecado, ela serve para propalar o engano. O engano vem justamente em oposição à verdade. Engano aqui não está falando de algo de você mentir para alguém em relação à cor dessa parede, a luz está acesa ou apagada, não. Em oposição à verdade de Deus. É o engano que vai de encontro à palavra de Deus. Então ele diz: veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de víbora, olha que coisa. O que é o veneno de uma víbora? É algo mortal. É algo que mata. É um veneno de víbora. Está onde? Nos lábios. Os lábios que deveriam exalar vida, eles propagam morte. A boca, eles têm cheia de maldição. Pô, mas não podia ser bênção. E de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Olha, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nessa mesma carta, os pés vão ser citados de novo, no capítulo 10. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Olha a natureza, antes e depois da regeneração. Quando uma pessoa é regenerada, essa verdade, ela muda. Essa realidade, ela muda. Ela precisa ser regenerada. É por isso que Jesus fala com Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Por mais que você aparente ser uma pessoa justa, por mais que você aparente ser uma pessoa boa, por mais que socialmente você seja visto como um modelo, Nicodemos, a sua realidade é essa. Você precisa nascer de novo. Nicodemos é um dos principais fariseus da sua época. Versículo 16: nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. O caminho da paz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é Jesus? É o caminho da paz. Paz aqui, irmãos, não é ausência de conflito. Paz aqui é a reconciliação entre duas partes que estavam em inimizade. Deus e o homem estavam em inimizade por conta do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, Jesus apresenta o caminho da paz, mas eles desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, e as pessoas não temem a Deus. Como está escrito no livro de Salmos: diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Deus não está vendo as coisas que a gente faz. Pensam os ímpios, mal sabem eles, que eles estão sendo colocados em lugares escorregadios. Então essa é a realidade. É assim que a gente tem que entender o que está sendo descrito aqui no capítulo 9 de Lucas, voltando agora, 9:18.
A maioria das Bíblias está escrito como subtítulo a Confissão de Pedro, mas eu dei o título à nossa ministração de hoje de Jesus, o Cristo de Deus. Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, é o enviado, é o ungido, é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós, que fomos alcançados por sua graça, nos enxergamos como maiores pecadores. Por quê? Porque só pode enxergar o seu próprio pecado aquele que as escamas dos olhos foram tiradas. As pessoas que se enxergam como justas, elas o fazem porque ainda são cegas. Por isso elas não percebem a sua própria sujidade. Mas aquele que tem os seus olhos abertos, eles percebem o grau de imundícia que ainda habita na nossa natureza e que está gradativamente sendo limpa, mas que só será totalmente limpa na glorificação do céu. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos o tempo todo lutando contra a nossa velha natureza, como está escrito em Gálatas: o espírito milita contra a carne. Então, diante dessa realidade, Jesus vai até os seus discípulos apresentá-los essa realidade de uma forma de pergunta. Versículo 18 do capítulo 9 de Lucas: estando ele orando à parte. Quem é que estava orando? Jesus. Você imagina uma pessoa que tem comunhão com Deus porque ele é o próprio Deus. E ele ora mais do que todos. E às vezes a gente não percebe a nossa necessidade de orar. A gente precisa orar porque a gente é fraco. A gente precisa orar porque a gente não tem sabedoria para tomar decisões mínimas. Existem caminhos que aos nossos olhos parecem os melhores caminhos, mas são caminhos de morte. E a sabedoria de Deus está a uma oração de cada um de nós, e muitas vezes a gente não faz uso dela. Toma atitudes sem consultar a Deus. Que loucura! É como se a gente estivesse brincando, né, de roleta russa. Não sei se o irmão já ouviu falar. Você pega um revólver, né, que tem um tambor, você bota uma bala, e você gira o tambor e você então dispara contra a sua própria cabeça. A probabilidade, né, de 1 para 6, eu acho, de ter aquela bala estar ali. Tem gente que gosta de brincar disso. É o crente que não ora. Ele está fazendo uma roleta russa com sua própria vida. Ah, pastor, mas se ele é um cristão eleito de Deus, ele não vai perder a salvação. Não, irmãos, ele não vai perder a salvação, mas a correção de Deus dói. Salmo 118 diz: eu fui duramente, severamente castigado, mas o Senhor não me entregou à morte. Então, Paulo, no capítulo 11 de 1 de Coríntios, ele nos alerta. Eu sei, ele está dizendo mais ou menos assim: eu sei que eu ensinei para vocês a perseverança dos santos, é uma doutrina bíblica. Quando Jesus nos salva, ele nos salva para sempre. Mas isso não significa que a gente pode brincar com a salvação, e nem que a gente pode tentar a Deus. Por isso Paulo diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não necessitaríamos ser corrigidos por Deus. Então nós deveríamos analisar a nossa vida, tomar as atitudes à luz da palavra de Deus, em comunhão com Deus por meio da oração. Se a gente assim o fizesse, nós evitaríamos uma série de danos que nós mesmos temos causado às nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. No capítulo 3, se eu não me engano, de Lamentações, Jeremias diz: de que se queixa o homem? Todos nós poderíamos fazer.
essa pergunta: por que a gente se queixa, se não daquilo que a gente mesmo plantou? Os nossos próprios pecados. É como uma esposa que diz: não, meu marido é uma pessoa tão ruim, e ele me maltrata, ele não me cuida de mim como deveria. Quem foi que se casou com seu marido? Você se casou com ele mesmo por quê? Alguém lhe obrigou? Mas esse emprego que eu estou é horrível. E você está nele por quê mesmo? Alguém lhe obrigou? Não foi você que quis trabalhar nesse lugar? Percebe, irmãos, o que a gente se queixa? Se não das nossas próprias escolhas. E infelizmente muitas dessas escolhas foram feitas sem oração, sem apresentar diante de Deus, foram feitas debaixo da emoção, foram feitas debaixo da influência de um coração que por natureza é enganoso. Pastor, eu fiz porque no meu coração eu senti que eu devia fazer isso. Como assim? Você seguiu aquele que é enganoso? Sem orar. Então a gente fica perplexo, né, com a realidade de muitos que se dizem cristãos e não consultam Jesus para nada. Eles tomam as suas decisões e pronto. A realidade deles é a mesma da geração que foi condenada no deserto. É a mesma da geração que foi punida pelo Senhor no Antigo Testamento, porque não guardaram a fé. E como diria no livro de Juízes, eles vivem fazendo o que aos seus olhos parece direito, porque diante deles não há rei em Israel. Para nós deveria existir. É isso que vai mostrar essa passagem. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Porque se de fato ele fosse o Messias, aquele que enxerga Jesus como Messias deve vê-lo como Senhor. Deve vê-lo como Rei. Não somente dessa terra, mas do céu e da terra. Capítulo 28 de Mateus está escrito: eis que todo poder que foi entregue no céu e na terra. Não somente na terra, no céu também. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes, versículo 18 do capítulo 9 de Lucas, os discípulos. A quem perguntou? Ele perguntou a quem? A multidão? Aos discípulos. Quem dizem as multidões que eu sou? Vocês que são meus discípulos. É como, por exemplo, irmãos, vocês não são meus discípulos. Vocês, assim como eu, todos nós somos discípulos de Cristo. Mas muitos, eles vão falar do pastor para vocês. Vão dizer: vem cá, mas você está assistindo aquele maluco? É mesmo, você ainda está lá ainda? Ele já mudou a pregação? Ainda daquele jeito? Rapaz, não fechou ainda não a igreja? Não, é como na época de Jesus. Muitas pessoas não iam até Jesus, eles iam até os discípulos de Jesus. Como, por exemplo, quando pediram para Jesus ir para a Grécia. Eles foram até Filipe. Disse: e aí, Filipe, vamos lá, a gente quer muito levar o seu mestre, né, o seu Messias aí, como vocês creem, para ensinar a gente lá na Grécia. Jesus diz: não, eu não vou. E ele não diz dessa forma, né, mas ele responde da seguinte forma: se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava dizendo: eu não vou para a Grécia, mas depois da minha morte, aqueles que juntamente comigo ressuscitarem, irão e falarão em meu nome, como meus embaixadores. Foi o que aconteceu. Paulo, quando escreve a uma igreja que era situada na Grécia, a igreja de Coríntios, Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo exortasse o povo por nosso intermédio. Vamos falar isso na segunda carta. Então aqui ele diz: quem dizem as multidões que sou eu? Versículo 19, responderam eles: João Batista. Como João Batista? João Batista tinha morrido. Sabe, irmãos, tem gente que está na igreja hoje
na igreja evangélica, quando eu falo igreja evangélica, eu não estou falando da nossa congregação local, mas pode ser algumas pessoas na congregação local que pensem dessa forma, infelizmente. Tem gente que acredita em tudo. E quem acredita em tudo é porque não acredita em nada. Porque, como eu estava falando recentemente para as minhas filhas, quem acredita em reencarnação não pode acreditar em ressurreição, porque são verdades opostas. A reencarnação diz que você morre e reencarna, daí o nome reencarnação. Então você viveu uma vida no passado, o Espiritismo prega isso, mas não só o Espiritismo. A maioria das religiões orientais, né, na China, na Índia, no Japão, todas as religiões elas seguem esse tipo de vertente, de que você reencarna várias vezes. Tem religião que diz que você pode reencarnar até como bicho, né? Na Índia se acredita nisso, por isso que tem algumas religiões que animais são sagrados, tem templo para rato, templo para cobra, tem templo para tudo quanto é tipo de bicho, né? Então, são pessoas que acreditam nisso, nesse processo. Você morre e aí você vem de novo e reencarna. Então, a Bíblia, ela nega isso de maneira tão enfática que é indesculpável uma pessoa que, se dizendo cristão, acredita nessa doutrina herética. Porque em Hebreus 9, 27 diz: cabe ao homem morrer várias vezes e reencarnar várias vezes? Não, morrer uma única vez e segue-se o juízo. Então não tem reencarnação, tem ressurreição. Ou seja, aqueles que morreram aqui, eles não vão morrer de verdade. A pessoa que foi enterrada no cemitério, ela não morreu, ela não acabou a vida dela, ela não está dormindo, como alguns acreditam. Não, no momento que ela morreu, houve uma separação do corpo físico e do corpo espiritual, ou da alma. E essa alma ela vai comparecer em algum lugar, ou no céu ou no inferno. Então as pessoas ressuscitarão para a condenação ou para a salvação eterna. É isso que a Bíblia ensina. Então, mas tem gente que está dentro da igreja e que acredita em tudo. Aqui o exemplo. Não, foi João Batista que voltou. Como assim, João Batista? Mas Jesus tem quase a mesma idade. É até, né? João Batista voltou dos mortos. Mas outros dizem, é Elias. Elias voltou. É o perigo de você fazer uma interpretação equivocada da Bíblia. No livro de Malaquias há uma profecia que diz que Elias viria e precederia, ou viria antes, preparando o caminho do Messias. Mas não é Elias, o profeta Elias que viria, mas alguém que viria no chamado dele. É como, por exemplo, chamar alguém de fulano de tal é filho de Davi. Por exemplo, diziam que Jesus era filho de Davi. Mas qual é a separação de tempo entre Davi e Jesus? 1000 anos. O que quer dizer filho de Davi? Quer dizer que ele era descendente. Não que era um filho direto de Davi, não. Ele era da descendência de Davi. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. A desobediência teve filho, mas nem sabia que ela era casada. E foi com quem que ela teve esse filho? O que quer dizer filho da desobediência? Isso é uma forma de linguagem hebraica, o que a gente chama de hebraísmo. Quando você fala filho da mentira, filho da desobediência, está dizendo pessoas que vivem na prática desse tipo de atitude. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado ao interpretá-la. Porque a Bíblia ajuda-nos a estudar a própria Bíblia. Então, quando lá em Malaquias estava dizendo que o profeta viria, o profeta Elias viria preparando, vem alguém, no mesmo chamado de Elias. Qual foi o chamado de Elias? Elias chamava o povo a sair de cima do muro. Literalmente, esse era o chamado de Elias. Quando ele subiu ao Monte Carmelo, ele disse: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Decidam-se. Se Baal é Deus,
sigam a Baal. Mas se Jeová é Deus, então sigam a Jeová. É isso que ele diz. Então, João Batista vem dessa forma. Quem que vocês creem? Digam quem vocês creem. E o batismo era uma forma de selar esse compromisso. Por isso que os fariseus não se batizaram. Porque eles não acreditavam na pregação de João. Então, eles não achavam que estavam em cima do muro. Então aqui, outros diziam que era Elias. É como hoje em dia, se a gente perguntar quem é Jesus para você? Ah, Jesus é meu melhor amigo. Eu vi uma pregação de um pastor que pregou há muitos anos atrás, que depois se desviou, e que hoje vive em pecado abertamente, mas ainda prega e influencia muitas pessoas. É um homem chamado Caio Fábio. Na sua geração ele foi um homem muito famoso, e depois ele caiu no pecado aberto, e hoje ele vive assim, de maneira diabólica, influenciando pessoas que não estudam a Bíblia a se afastarem mais ainda dela, né? Uma pregação do passado desse pastor, ele tem várias pregações do passado dele que ele deixa disponível justamente para influenciar, porque no passado realmente ele pregou algumas coisas que faziam sentido, mas numa dessas pregações ele disse que ele foi pregar aqui no interior da Bahia, e que ele está falando de Jesus, e a moça disse, uma senhora disse, Jesus é o meu cão de guarda. Era uma senhora que morava sozinha em casa e que não tinha, né, nenhuma segurança. Mas a senhora mora sozinha. Porque Jesus é o meu cão de guarda. Jesus é o seu cão de guarda? Dizendo ele que isso era uma definição bíblica do papel de Cristo. Como assim? Então é assustador o que as pessoas falam de Jesus. Jesus como curandeiro. Eu fico imaginando Jesus entrando numa dessas igrejas de movimento, né? Que o povo diz. Será que Jesus iria dançar um corinho de fogo? Tem um deles, vários deles usam o nome de Jesus. Fazem referência a Jesus. Será que Jesus dançaria um corinho de fogo? Será que Jesus cairia pelo poder do Espírito? Você viu alguma vez Jesus pegando em alguém, a pessoa caindo? Ele derrubando alguém? Muito pelo contrário, ele levantava o que estava caído. Então a gente vive numa geração em que a Bíblia ela é apenas decorativa. As pessoas fazem na igreja aquilo que elas bem querem e entendem. E se o pastor tentar defender as Escrituras, pode ter certeza que grande parte da congregação irá se levantar contra ele. É algo que a gente tem vivido, né, nos últimos 10 anos. Então, é isso aqui. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então olhavam para Jesus como um profeta. Não, um dos profetas ressurgiu. Deus está falando de novo com o seu povo, mas Jesus não é um dos profetas. Por isso que muitas pessoas, elas não entendem e pervertem, os testemunhos de Jeová fazem muito isso, o diálogo de Jesus com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus dizendo, bom mestre, e Jesus então responde, por que me chamais de bom? Bom só tem um, que é Deus. Aí os testemunhos de Jeová usam essa passagem para dizer, está vendo? O próprio Jesus disse que bom só tem Deus e que ele não é Deus. Não, Jesus não está dizendo nada disso nessa passagem. Jesus está dizendo que para aquele jovem, ele não era bom. Porque aquele jovem enxergava apenas como um mestre qualquer, como um rabino de destaque da sua geração. Mas Jesus não era um rabino de destaque. Jesus não era uma pessoa comum, como um profeta. Jesus é aquele que nasceu sem pecado e que nunca pecou. É o Cordeiro de Deus que vem ao mundo e tira o pecado do mundo. É aquele que tem poder sobre a própria natureza. Ele manda o vento se acalmar e o vento se acalma. Ele multiplica pães, ele tem autoridade sobre os próprios espíritos malignos. Não um nem dois, mas uma legião se subjuga a ele. E vem alguém que chama Jesus de mestre e acha que está elogiando.
Então, a visão que você tem de Jesus vai dizer muito a respeito da veracidade da sua fé. Porque, irmãos, em uma definição, né, bem prática, não existe fé pequena ou grande. O que existe é uma fé verdadeira e uma fé falsa. A fé morta, que está lá em Tiago, ela é morta, ela é falsa, ela não produz vida. Existe a fé verdadeira, que está escrito em Efésios, que é por meio dessa fé que nós somos salvos. Ela nos é dada pela graça, não vem de nós. Mas a graça nos concede essa fé e por meio dela somos salvos. Não é o que está escrito em Efésios 2? Nós somos salvos por meio da fé e não vem de nós, é um dom de Deus. Mediante a graça, mediante a fé, graça nos alcança, nos concede fé, nós cremos em Cristo, somos salvos. O Evangelho de João, ele diz o propósito do Evangelho de João, e que na verdade seria um propósito de todos os 4 evangelhos. Vamos lá rapidamente, se você puder me acompanhar, capítulo 20 do Evangelho de João. O apóstolo João, já concluindo o Evangelho que o Espírito Santo usou para escrever, ele diz qual é o objetivo deste Evangelho. Na verdade, seria um objetivo de todo o Evangelho. Na verdade, João 20, 30. João capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo em quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. No nome de quem a gente tem vida? De quem? De Jesus. Então perceba, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. É um relacionamento que a gente tem com uma pessoa. Tem uma boa notícia para você. O Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores miseráveis como nós. Creia nele, creia na obra dele, se relacione com ele. Ele aceitará você, se você for a ele de todo o coração, com arrependimento. Ele te aceitará. Ele te regenerará e mudará a sua realidade. É isso que o Evangelho traz como boa notícia. Mas a grande maioria das pessoas não vê isso como uma boa notícia. Por isso que lemos lá em Romanos, não há quem entenda. Entenda isso. Mas assim, eu vou acreditar que Jesus é o Cristo e aí eu sou salvo? É assim? Fácil assim? A pessoa que diz que isso é fácil é porque nem sabe o que é isso. Porque crer em Jesus muda toda a nossa vida. Se eu creio em Jesus como Cristo, eu não vou fazer nunca mais nada segundo o meu próprio pensamento. Eu vou diante de tudo ir a Ele em oração e perguntar se de fato é isso que devo fazer. E quando eu fizer algo que o desagrada, eu prontamente me arrependerei. Irei até Ele contrito, quebrantado. Isso é crer que Jesus é o Cristo. Não é uma fala, ó Senhor Jesus, 3 vezes, irmãos. Não é isso. Crer que Jesus é o Cristo é viver um relacionamento com Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mistério da piedade, a maior intimidade que a gente pode usufruir aqui na terra, não é o casamento entre um homem e uma mulher, mas é a união de Cristo com o seu corpo. É tão íntimo, é algo tão profundo que é um mistério.
A Bíblia ela delineia isso, né? Isso ela não consegue na nossa mentalidade, não porque Deus não possa explicar isso, mas a gente não conseguiria entender. Nós somos limitados. É como se eu quisesse pegar o oceano e colocar ele numa garrafa PET. Eu não vou conseguir. Mas é porque eu não posso, porque eu não posso pegar o oceano. Não, a garrafa PET não suporta a quantidade de água que tem no oceano. A gente não suporta. A gente conhece aquilo que Deus permite que a gente saiba, porque Ele sabe que a gente suporta até esse grau de conhecimento. Por isso, em 1 Coríntios, aprendemos que conhecemos em parte. Em parte. Lá no Antigo Testamento, o Senhor já avisava: olha, aquilo que eu revelo a vocês é de vocês, mas o que eu não revelo a vocês é porque não é para vocês saberem, pertence a mim. Então, quando estivermos com Ele em glória, aí nós conheceremos a Ele como somos conhecidos por Ele. Isso fala de um relacionamento mais pleno. Isso acontecerá no céu. Aqui, nossa visão é limitada, mas nós vemos como devemos nutrir essa intimidade cada vez maior com o nosso Salvador. Por isso, essa pergunta é tão importante. Você conhece a Jesus? Conhecer a Jesus, irmãos, você tem um relacionamento com Ele? Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Qual foi a última vez que você falou com Ele? Qual foi a última vez que você pediu perdão a Ele? Por isso que aqui na nossa pequena e humilde congregação existe uma série de práticas que são comuns nas igrejas evangélicas que a gente não adere. Por exemplo, muitas pessoas chegam aqui e dizem: pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Quando alguém fala isso, se você fizesse parte de uma igreja dessas, né, que não tem a Bíblia como referencial, isso seria ele estar dizendo: pastor, ore por mim, eu quero repetir aquela oração de confissão que não vale nada, quero fazer ela de novo para eu me reconciliar com Jesus. Não, você não se reconcilia com Jesus repetindo a oração na frente de todo mundo. Você se reconcilia com Jesus no quarto em secreto, se arrependendo de todo o coração e chorando diante do Senhor sem que ninguém veja. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso vai ser demonstrado no meio da comunidade? Vai, mas não por meio de uma oração, mas por meio das nossas ações, depois que a gente teve esse momento de oração individual com o Senhor Jesus. Mas a prática qual é? Chama uma pessoa à frente, repete, e essa mesma pessoa, se bobear, essa pessoa e a pessoa que orou por ela vão sair da igreja já pecando. Que arrependimento é esse? Por isso que João Batista, ele dizia: vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com algumas frases de efeito. Uma delas é: o cristão, ele precisa constantemente de arrependimento. Isso é uma verdade, mas é uma verdade parcial. Tem que ser completada, vírgula. O cristão precisa constantemente de arrependimento e produzir constantemente frutos dignos de arrependimento. Então não é só o arrependimento. Cadê a sua responsabilidade de produzir frutos dignos de arrependimento? Então, você se arrepende hoje, se arrepende amanhã? Claro, é verdade. E até o final da vida, porque o limpo, limpe-se mais ainda, o santo, santifique-se mais ainda. Mas e os frutos? Os frutos dignos de arrependimento? Cadê a evidência que aquele seu arrependimento foi verdadeiro, foi genuíno? Cadê? Isso vem de um relacionamento correto com Cristo. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Não tem três regrinhas. Não, irmãos, é um relacionamento com Cristo. Ou você tem, ou você não tem. Não é algo que pode ser fabricado. Não é algo que pode ser produzido pelo homem. Por isso que eu só posso pregar. Eu aponto a direção, mas o Espírito Santo pode nos unir espiritualmente com Cristo, pela fé. E só debaixo dessa união
é que de fato estamos vivos, seguros e salvos. Fora isso, tudo é vão. Por isso, o livro de Eclesiastes. Você pode alcançar coisas grandiosíssimas, mas tudo é vaidade. Aí você pega um homem que tinha sido rico e que agora era pobre, que tinha sido poderoso e agora era fraco, que era violento e agora apanhava, e ele diz: mas no Senhor o nosso esforço não é em vão. E quando você estuda a palavra vão, você vê que vão, a palavra vão, em vão, e a palavra vaidade, eles trazem uma mesma definição. É como que uma névoa, algo que não é de verdade, que só tem aparência. Então, em Eclesiastes, Salomão está dizendo: olha, o homem pode produzir muitas coisas que parecem que são boas, parecem que estão agradando a Deus, mas é vaidade, é sem importância, é sem significado, é sem utilidade nenhuma. Aí Paulo diz: já no Senhor é o contrário. No Senhor a gente faz um monte de coisa que para os homens é loucura, é bobagem, não significa nada, é enxugar gelo, como diria, né, na linguagem popular, é dar burro e ponta de faca, como dizem também na linguagem popular. Para muitas pessoas o que fazemos é isso, mas para o Senhor, o que fazemos em Cristo tem valor, tem significado. De maneira que até um copo de água fria que você oferece para alguém como servo de Cristo, para outro servo de Cristo, diz: você não ficará sem a devida recompensa. Olha que coisa, que antagonismo. No Antigo Testamento, você vê o homem mais rico da sua geração, visto como mais sábio, tudo vaidade. Aí um homem que perdeu tudo e diz, inclusive: tenho para mim que o Senhor colocou nós como apóstolos como por último, como refúgio do mundo. Refúgio, você sabe o que é, né? É aquilo que não presta. Você está fazendo um armário, aqui a gente tem um irmão que é carpinteiro, está fazendo um armário, aí você corta determinados pedaços, sobra, né? Uns pedacinhos, aquilo é um refúgio, é o que não presta. Ali a gente tem um irmão que já está na glória, no céu, e se ele pintar uma parede, às vezes vai sobrar alguma coisa, né? E aquilo ali você não pode guardar, porque vai empedrar, não é assim? Ali é refúgio, você vai jogar fora. Então, é refúgio. Tem coisas que se joga fora. Paulo diz: ó, parece que é assim com a gente. Mas antes Paulo era o quê? Uma família importante. Pastor, como você sabe que Paulo era de uma família importante? Porque ele tinha o título de cidadão romano. E ele tinha isso de direito de nascença. Para um judeu ter esse título, ele tinha que ser de uma família importante. Ele era fariseu, ele tinha acesso ao sinédrio. Ele tinha que ser importante. E aí de repente ele agora, tudo que para mim era lucro, eu tenho como perda. Ah, não quero nada disso. Eu quero é Cristo. Eu quero é conhecê-lo cada vez mais. É isso que tem valor para mim. Olha a diferença de uma pessoa que conhece de verdade para alguém que não conhece. Por isso que tem tanta gente que não valoriza esse relacionamento com Jesus. Tem gente que está atrás da fé de Abraão. Tem gente que está atrás do templo de Salomão. Tem gente que está atrás de ser valente como Davi. Não, irmãos, o referencial de tudo é Jesus. É Jesus que a gente tem que seguir. Todos esses homens, eles tinham Cristo como referencial. E eles falharam, eles foram homens falhos. Só Cristo não falhou. E é só Ele que a gente deve seguir. Mas parece que a igreja tem se esquecido disso cada vez mais. Nós não queremos um Cristo que morreu crucificado. A gente quer alguém sentado no palácio, fazendo da nossa vida um conto de fadas. É isso que a maioria das pessoas da igreja quer. Elas não querem um Jesus crucificado.
que nos chamam a segui-lo. Não, elas querem Papai Noel. Um bom velhinho que te dá presentes e que te fala palavras agradáveis. Por isso que Jesus faz essa pergunta, versículo 20, eu já vou concluir, irmãos. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Percebe? A multidão diz uma coisa, mas os verdadeiros discípulos de Jesus precisam ter uma opinião correta sobre ele. A multidão sempre vai ter uma opinião errada, mas os discípulos de Jesus precisam ter a verdade nos seus corações e lábios. A boca vai falar porque o coração está cheio, então seu coração tem que estar cheio de verdade. Seu coração tem que estar cheio das Escrituras. Seu coração tem que estar cheio de amor por Cristo. E aí quando a sua boca falar, vai sair isso. Na Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Não está dizendo que isso é uma maldição por si só. Não, está dizendo que a gente tem que tomar cuidado com o coração. Porque se o seu coração estiver cheio de Deus, sua boca vai sair o quê? Deus. Então, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro. A ideia de Pedro aqui não é que Pedro tem um destaque, como só Pedro visse dessa forma. Não, a ideia aqui é que Pedro representava a opinião dos demais apóstolos, como que Pedro fosse um representante do colégio apostólico falando isso aqui, né? Pedro disse, és o Cristo de Deus. Talvez para mim, para você, seja uma frase simples. Não, isso aqui tem muita profundidade. Ele é o Cristo de Deus. Isso significa que ele estava em Gênesis. Como assim, pastor, ele estava em Gênesis? Ele é o descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente. Gênesis 3. Ele está em Gênesis, quando diz, Abraão, na tua descendência eu abençoarei todas as nações da terra. Ele está no livro que muitas pessoas não interpretam corretamente, que é o livro de Cantares. Um livro que fala da intimidade do noivo com a sua noiva. Ele é o noivo do livro de Cantares. Ele está no livro de Provérbios. Ele é aquele que é a própria sabedoria que nós devemos adquiri-la. Ele está em todos os livros da lei, em todos os sermões de Moisés. Ele está em cada um dos livros proféticos. Ele é como Isaías diria, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Ele é aquele que nascerá de uma virgem. Jeremias fala sobre ele. Ezequiel fala sobre ele. Todos os profetas falam sobre ele. Jonas falou sobre ele. A salvação pertence ao Senhor. E quem é a salvação? Jesus. Que traz a salvação no seu próprio nome, que significa Deus salva. É isso que significa o nome de Jesus em hebraico. Jó fala dele, o meu Redentor vive. Então toda a Bíblia aponta para ele. A Bíblia é toda sobre Jesus. O irmão José está nos ensinando o livro do Apocalipse, e eu gostaria de pedir até licença a ele. Mas olha que coisa linda, irmãos. Olha no livro do Apocalipse. Ele falou recentemente com a gente esse texto do irmão José. Capítulo 19, olha que coisa linda. Capítulo 19, versículo 11. Quem é esse aqui? Cristo, o vencedor. José falou com a gente na terça-feira passada, eu creio, essa passagem. Eu vi o céu aberto. Será que você já teve essa visão? Não, pastor, nunca tive essa visão. Deveria ter quando você leu. Quando o irmão José leu a semana passada, você devia ter essa visão. E a gente não precisa mais de uma visão, está escrito.
É só essa palavra entrar na nossa mente e morar no nosso coração, e a gente vai estar com essa visão o tempo todo. Você pode ver o céu aberto agora. Não, pastor, estou vendo uma telha de termite aqui em cima. Então começa a ver as coisas pelos olhos da fé. Eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha que coisa linda. Quando João escreve o Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, muito parecido com a camisa que o irmão Paulo está usando. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com um cetro. Era um instrumento que os reis usavam para dar as suas ordens. E pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Olha, furor da ira. Não é só ira. É a ira no seu mais alto grau. O furor da ira de Deus. Quem é que vai trazer? Jesus. O Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é ser o Cristo. Quando você diz que Jesus é o Cristo, é isso aqui. É crer dessa forma aqui. Se a sua visão de Jesus é menor do que essa, então Jesus não é o seu Cristo. Você deve estar esperando outro ou crendo em outro falso Cristo. Por isso que Jesus fala que muitos viriam em nome dele e surgiriam falsos cristos. As pessoas acreditam em falsos enviados, falsos representantes do Senhor. Então, o versículo, voltando agora para Lucas 9. Tu és o Cristo de Deus. Cristo é uma palavra do grego que significa enviado, mas ela vem, a origem dela é hebraica, e no hebraico é a palavra Meshiach, que para nós seria Messias, o escolhido de Deus, o eleito de Deus. A ideia é aquele que é separado de todos os demais, aquele que é diferente de todos aqueles que já pisaram na terra. É isso que a palavra Cristo quer enaltecer. Jesus é diferente. A palavra santo traz esse significado também, aquilo que é diferente, aquilo que não é comum. E às vezes a gente acha que Jesus é igual a gente. Não, irmãos, a gente é que pelo Espírito tem que se esforçar para viver em Cristo. Pois todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. O verbo andar faz referência a viver. Então, o que João estaria dizendo? Você tem que viver como ele viveu. Você tem que seguir o exemplo dele. Você tem que seguir as palavras dele. Ele tem que ser o seu referencial maior. Isso que significa andar como ele andou. Por que a gente tem que seguir a ele e somente a ele? Porque ele é o Cristo. O autor da carta aos Hebreus, uma carta que primariamente foi escrita com o propósito de alertar os primeiros cristãos que eram advindos do judaísmo, que não voltassem à fé judaica, que era imperfeita, pois não se relacionava com o Cristo da maneira correta. No livro de Hebreus é dito que nós devemos correr a carreira com perseverança. Mas como é que a gente corre? Olhando firmemente para quem? Para Cristo. Porque ele é o autor e ele é o consumador da fé. A ideia de autor é aquele que dá o início.
E ele é aquele que dá o fim também. Por isso que em Apocalipse é dito que ele é o alfa e o ômega. São a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim de tudo. A ele pertence todas as coisas. Nada existe sem ele. Nada acontece sem a autorização, sem a ordenança dele. Esse é Jesus. A igreja moderna tem uma visão tão pequena de Jesus. O pastor do passado, ele dizia que uma irmã da igreja estava muito revoltada, porque ela percebia isso. Muitos pastores têm se esforçado para nos apresentar Jesus como um leão, sem dentes e sem garras. Então ele não é o leão da tribo de Judá. Versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Por que ele disse isso? Para a gente não declarar hoje? Não, naquela época, naquele momento não era para falar. Agora é para a gente falar e falar para todo mundo ouvir. Pregar até os confins da terra que Jesus é o Cristo. Mas se a gente fizer isso, vai ter lugar que vai querer matar a gente. Bem-vindo ao clube dos mártires. Tem um monte de gente desse clube que já está no céu. Tem alguns que ainda vão chegar lá por meio do martírio. Foi um irmão nosso do passado, se não me engano, foi Hudson Taylor, um missionário que evangelizou na China, há cerca de 100 anos atrás. Ele disse: nem todo mundo, o Hudson Taylor, o George Whitefield, nem todo mundo foi chamado para morrer a morte dos mártires, mas foi chamado para viver a vida de um mártir. E isso é bíblico. O Senhor Jesus, quando ele envia os apóstolos e os discípulos, no livro de Atos, capítulo 1, ele disse: eu os envio como minhas testemunhas. A palavra ali é a palavra martiria, de onde veio a palavra Marte. É aquele que está disposto a testemunhar sobre algo, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Se você continuar dizendo isso, eu vou lhe matar. Eu não posso mudar. Não posso falar outra coisa. Foi o que aconteceu, por exemplo, alguns anos depois, com um pastor, um bispo, o pastor da igreja de Esmirna, Policarpo, que a gente já viu até o filme, a maioria dos irmãos já viram o filme dele. E Policarpo, ele foi evangelizado e batizado pelo apóstolo João, quando ele já era um senhor de idade, com quase 86 anos. Na região que ele estava, que era a região de Esmirna, o governante da região, querendo agradar o imperador, instituiu como oficial o culto a César. E todo aquele que não prestasse culto a César era visto como inimigo do império e, portanto, deveria ser preso e morto. E isso ele fez abertamente como uma perseguição aos cristãos, porque eles sabiam que os cristãos só viam a Jesus como digno de culto. E então os irmãos da igreja de Esmirna convenceram Policarpo a ir para Éfeso, que já ficava debaixo de outro governante local. E quando ele estava fazendo essa viagem, ele foi preso. Um irmão da igreja foi preso e foi espancado, e aí acabou dizendo onde Policarpo estava, e aí acharam ele. Policarpo tratou muito bem os soldados que vieram prendê-lo, tratou tão bem os soldados, mandou preparar comida para eles, dar água, pediu apenas que deixassem ele orar. Os soldados ficaram impressionados com isso, que eles disseram, toda a viagem eles tentaram convencer Policarpo a prestar culto a César, porque naquela época prestar culto a César era algo muito simples. Era somente você pegar um pouco de cinza e lançar diante de uma fogueira que ficava acesa, diante da imagem do imperador. Então era algo simples, mas que você fazia em público, na frente de todo mundo.
Então, não, mas Policarpo, bobagem. Não tem problema, você não precisa deixar de ser cristão, é só você cultuar César também. Policarpo, eu não posso fazer isso. Eles tentaram de toda forma. Eu disse, como eu posso negar aquele que me salvou? Como eu posso virar o rosto para aquele que só me deu amor? Então a pessoa não se sente amada por Cristo, mas cedo ou mais tarde ele vai aceitar as 30 moedas de prata de Satanás. Pode ter certeza disso. Por isso que a insatisfação é uma porta aberta para Satanás entrar no seu coração. Você tem que viver uma vida de alegria no Senhor. Quando Paulo fala sobre isso, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele está falando isso como um alerta. Ele está dizendo um oba-oba. E aí, gente, vamos celebrar, vamos gritar, oh, aleluia! Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, ou você busca a satisfação em Cristo e se alegra nele, ou mais cedo ou mais tarde você vai negá-lo. Porque eu quero concluir aqui, se Deus permitir, vamos dar continuidade na sexta-feira, mas eu quero concluir fazendo essa pergunta, né? Será que Jesus é o nosso Cristo? Será que de fato Ele é o nosso Kyrios, nosso Senhor? Ele é aquele que manda na nossa vida, ou nós ainda estamos divididos? Tem uma parte que Jesus manda, tem outra parte que sou eu que dou o comando. Então isso significa que Jesus não manda em nada. Porque quando Jesus senta no trono, Ele governa sozinho. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aquele que acha que pode servir a dois senhores, ele não está servindo a nenhum. Ele está servindo a si mesmo. Por isso que Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? A gente tem que pensar mais nisso. Hoje, quando a gente for orar, a gente tem que pensar sobre isso. Porque a nossa oração só tem qualquer validade se ela é feita em Cristo. Às vezes a gente pensa, não, orar é bom. Depende. Tem oração que Deus abomina, foi escrito em Provérbios. Orar em Cristo é bom. Orar para a glória de Cristo é bom. Ler a Bíblia é bom? Depende. Tem gente que lê a Bíblia para se ensoberbecer. Tem gente que lê a Bíblia para dominar outros, por meio de um conhecimento meramente intelectual da Bíblia. Não. Ler a Bíblia em Cristo, por Cristo e para Cristo é maravilhoso. Ter comunhão na igreja, só existe comunhão na igreja se for em Cristo. Por isso que no passado um pastor disse: na igreja é muito mais importante a verdade do que a paz. Ele não estava dizendo que a gente tem que sair por aí brigando. Ele estava dizendo: olha, eu não posso fingir que concordo com algo que vai em contradição ao que eu creio. Eu não posso ter comunhão com aquele que não tem comunhão com Cristo. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo um traidor. Então é por isso que essa pergunta é tão importante. Se Jesus é o seu Cristo, então Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então você vai ler Lucas 14, todo aquele que ama mais seu pai e sua mãe, seus irmãos e irmãs, mulher e filhos, a sua própria vida, mais que a mim não é digno de mim. Você vai ler isso e vai dizer: é isso mesmo, é isso, eu concordo exatamente com isso aí. Por quê? Porque Jesus é o Cristo. Então Ele merece todo o meu amor, Ele merece toda a minha consideração, todo o meu louvor. Ele é digno de todo o meu ser adorá-lo. Só Ele.
E o meu sentimento pelo meu próximo é um reflexo do meu sentimento por ele. Só assim o meu sentimento pelo próximo será correto. Que o Senhor nos ajude. Ó Senhor Jesus, como pregador, vemos a nossa imperfeição em tentar apresentar a tua pessoa perfeita, onipotente, onisciente, onipresente, santo, 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 digno de toda a honra, glória e louvor. Apresentamos o teu evangelho, Senhor, a tua boa notícia, apresentamos a tua pessoa como Salvador, único Salvador e Senhor de todo o mundo. Mas ao fazê-lo, vemos que por mais que nos dediquemos, fazemos isso com imperfeição. Eu oro, Senhor, nessa noite para que o Espírito nos auxilie em nossa fraqueza, de enxergar a pessoa de Cristo da maneira correta. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a vê-lo, a ouvi-lo, a segui-lo, independente do que isso nos custe, pois nos custará muito mais não segui-lo. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão dessas benditas verdades. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E nos ajuda a ter um relacionamento correto contigo, baseado no amor, na fé, na alegria. Não nos deixa, Senhor Jesus, soltos aos nossos próprios entendimentos, mas que estejamos sempre ao teu lado, Senhor Jesus. Estejamos sempre sendo pastoreados pelo Senhor, nosso bendito pastor, pastor das nossas almas. Apacenta-nos para mais perto de ti. Em nome de Jesus, em teu nome, Senhor Jesus, oramos. E só o Senhor é digno de nossa adoração. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga a você mesmo, em espírito, quem é Jesus para você? Essas palmas são